Olá, pessoal! Então, vamos dar continuidade à nossa aula 5, relacionada à unidade de terapia intensiva. Nessa segunda parte, vou falar um pouquinho sobre equipamentos e os protocolos de admissão e alta da UTI, né? Então vamos lá, animação, né? Então, com relação aos equipamentos da UTI, esses equipamentos, eles devem ser de fácil manuseio, que não é sempre que isso acontece. Devem ser eficientes, de utilidade comprovada. Quem vende os aparelhos ou empresta, deixa em consignação, deve prestar uma assistência técnica, porque quanto mais tecnologia o aparelho apresenta, mais fácil é dele estragar, né? O ideal é que esses equipamentos ser de uso exclusivo da unidade, né? Então, não emprestar para outros setores, ventilador, monitores e outras coisas do tipo. Isso é o ideal, né? Então, nós temos alguns equipamentos especializados para o atendimento de algumas patologias. Na verdade, esses equipamentos são essenciais da UTI. Então, aqui é um monitor. Então, esse monitor é o que vai propiciar para o paciente, né, a sua monitorização contínua. Então, no monitor, nós podemos ver ali a frequência cardíaca, a pressão arterial média, frequência respiratória, saturação de oxigênio. Aqui nós temos um eletrocardiógrafo, que é o famoso eletrocardiograma, que é bastante utilizado na UTI. Um carrinho de emergência, e em cima do carrinho de emergência nós temos o desfibrilador e o cardioversor. Eletroencefalo, aqui uma bomba de infusão para administração de medicamentos, aqui um outro cardioversor desfibrilador, que pode ser usado como marca-passo externo, então pacientes que apresentam bradicardia. O famoso ventilador mecânico. Equipamentos geral. Equipamento geral é todo material para atendimento, como carro de banho, foco portátil para iluminação, umidificador de ar, os fluxômetro, o negatoscópio para verificação, esse aqui é o negatoscópio para verificação de raio-x, o otoscópio, oftalmoscópio, até bolsa de água quente, né? Então, são materiais que a gente faz de uso geral. Aqui o fluxômetro de oxigênio, o fluxômetro de ar comprimido. Nós temos também equipamentos, o material de consumo, que são algodão, agulha, equipos, almotolias, sondas, seringas, esparadrapos. Suprimentos, que é todo material extra, avental para isolamento, bacia, jarro, cadarço, né? E as roupas, tanto para os pacientes quanto para os funcionários. Alguns materiais de transporte intra-hospitalar também é necessário, como uma máquina de transporte, cilindros de oxigênio. Aqui é um exemplo de um ventilador de transporte. Aqui de novo o painel e a régua, que tem a finalidade técnica de proporcionar ao paciente as condições adequadas para a realização da oxigenação, ventilação, nebulização e aspiração de secreção. Então, ele apresenta, como já comentei aqui embaixo, 8 tomadas, duas saídas de ar comprimido, 2 saídas de oxigênio e uma saída de vácuo. Por que tem tanta tomada? Como eu comentei, a gente precisa de bastante entradas, né, na energia elétrica. Para quê? Então, por exemplo, pega uma aqui para o monitor, umas 2, 3 para a bomba de infusão de medicamento, uma para o respirador, às vezes utiliza-se aspirador elétrico, às vezes precisa ligar um aparelho como um eletrocardiógrafo, foco de luz, né? Então, por isso que temos bastante tomada.
Aqui então as saídas de ar conforme a necessidade, né? Então, o oxigênio tem duas saídas. Na primeira saída, a gente põe o fluxômetro, um umidificador de ar, uma extensão de látex para fazer a oxigenação do paciente se for necessário. E a segunda fica livre para o respirador. A saída de vácuo é para fazer a aspiração, liga, coloca a extensão de látex para aspirar o paciente. E a saída de ar comprimido também é para aspirador ou para o respirador mecânico. Então, aqui mostra aqui o fluxômetro com o umidificador, né? Aqui deixa uma saída livre para o oxigênio, vácuo com o frasco de aspiração e aqui o de ar comprimido. Então, de forma geral, é isso que a gente vai encontrar no leito, né? Então, a cama, a régua, as entradas de tomadas, as saídas de ar, aqui um esteto, o monitor, suporte, aqui o ventilador. Então, com relação aos protocolos de admissão e alta. Então, devido ao alto custo de um leito de UTI, nós não temos uma oferta suficiente, nós temos uma demanda bastante grande. Para solicitar um leito de UTI, ela deve ser de forma bem criteriosa. Para regulamentarizar isso, nós temos a RDC, uma legislação específica para colocar esses critérios, né? Então, quando a UTI só dispõe de uma vaga, qual paciente deve ter prioridade para ser admitido na UTI? Quais serão os indicadores, né? A sua patologia, sinais vitais, exames físicos? Então, tudo isso é necessário para determinar quem vai receber o leito e quem não vai. Então, a Resolução 2156 de 2016 traz esses critérios. Então, as admissões em UTI devem ser baseadas no diagnóstico e necessidade do paciente, nos serviços médicos disponíveis na instituição, priorização de acordo com a condição do paciente, a disponibilidade de leito, e o potencial benefício para o paciente com as intervenções terapêuticas e o seu prognóstico. Então, de acordo com essa resolução, nós vamos ter as prioridades. Quem a gente vai priorizar inicialmente, né? Então, a admissão e a alta da UTI são de atribuições exclusivas do médico intensivista, levando em consideração a indicação médica. A solicitação das vagas devem ser justificadas de forma adequada e registradas no prontuário. A admissão e alta deve ser sempre comunicada à família responsável. E o que é considerado critério? A instabilidade clínica, necessidade de suporte para as disfunções orgânicas e necessidade de monitorização intensiva. Então, nós temos os pacientes que nós chamamos de prioridade 1. Os pacientes prioridade 1 são aqueles que necessitam de intervenções de suporte à vida, com alta probabilidade de recuperação e sem nenhuma limitação de suporte terapêutico. Então, o que isso significa? São os pacientes que estão com risco à vida, eles têm muita possibilidade de se recuperar e a gente vai usar todos os artifícios, vai usar tudo que a gente tem disponível na UTI para manter aquele paciente vivo, ele não tem nenhuma limitação. Quem são os pacientes que fazem parte desse grupo? Então, os pacientes criticamente enfermos, em coma ou não, instáveis, que necessitam de UTI com monitorização e que não pode ser provida fora do ambiente da UTI. Por exemplo, pacientes que necessitem de suporte ventilatório, pacientes que necessitam a administração de drogas vasoativas, paciente chocado, paciente instável hemodinamicamente, paciente com insuficiência respiratória aguda, que necessita de suporte ventilatório, prematuros abaixo de 1.500 gramas. Paciente prioridade 2. São os pacientes que necessitam de monitorização intensiva pelo alto risco de precisarem de uma intervenção imediata. Também não apresenta nenhuma limitação de suporte terapêutico. Então, são pacientes que apresentam doenças agudas, pacientes que apresentam comorbidades que acabaram exacerbando, descompensando, prematuros abaixo de 30 semanas, paciente com desconforto respiratório,
e então pacientes que necessitam de monitorização intensiva e podem potencialmente estar em intervenção imediata. Os pacientes do tipo 3, os pacientes que estão na prioridade 2, se houver no hospital, eles podem ser destinados a uma unidade de terapia semi-intensiva. Os pacientes prioridade 3 são os que necessitam de intervenção de suporte à vida, mas com baixa probabilidade de recuperação ou com limitação de intervenção terapêutica. Então, algumas ações não vão ser colocadas sobre esse paciente devido à sua baixa probabilidade de recuperação. Então, pacientes criticamente enfermos, probabilidade reduzida de sobrevida pela doença de base e natureza de sua doença aguda. Então, por exemplo, pacientes com neoplasia metástica, tamponamento cardíaco, pacientes prematuros extremos, obstrução de vias aéreas, pacientes extremamente idosos, né? Então, feita a limitação de suporte. Eles, por exemplo, pode não ser estabelecido realizar a ressuscitação cardiopulmonar, pode ser estabelecido não realizar a intubação caso necessário, pode ser estabelecido não entrar com drogas vasoativas. O paciente prioridade 4 são aqueles que necessitam de monitorização intensiva, alto risco de apresentar intervenção imediata, mas com limitação de intervenção terapêutica. Então, esses pacientes também, eles podem ser beneficiados por uma unidade semi-intensiva. E a prioridade 5 são aqueles pacientes terminais, né, em fase de terminalidade. Esses pacientes, então, o ideal para eles seria uma unidade de cuidados paliativos. Nossa, agora no final eu estou errando, já estou cansada. Então, no processo de admissão em alta, as decisões devem ser feitas de forma explícita, sem qualquer tipo de discriminação. E a responsabilidade, então, da enfermagem, receber esse paciente, preparar o leito anteriormente, ver se está todos os materiais prontos para receber o paciente, acomodar no leito, fazer a verificação dos sinais vitais, e fazer as ações necessárias daquele paciente, que é muito variável. Tem pacientes que vai precisar de oxigenoterapia, tem pacientes que vai precisar já de intubação imediata, de acesso central imediato, né, se já não vier com essas características, passar um cateterismo vesical de demora, fazer a medicação. Então, depois que se estabiliza ali o paciente, daí com um pouco mais de calma, o enfermeiro vai fazer o exame físico, elaborar seu plano de cuidado, né, de acordo com as suas necessidades, vai fazer a prescrição da enfermagem e vai evoluir lá no sistema, né. Também pode ser de função do enfermeiro, às vezes tem serviço social que vai orientar a família, orientar o próprio paciente com relação aos protocolos de visita, horário de visita, duração de visita, o que dá para manter. Às vezes tem que entregar alguma roupa, alguma pertence do paciente para os familiares. Então, quando que o paciente vai ter alta da UTI? Quando ele apresentar seu quadro clínico controlado, estabilizado, ou quando tenha se esgotado o arsenal terapêutico para curar aquele paciente e que ele consiga permanecer num ambiente fora da UTI, de maneira digna e junto com a sua família. Então, a permanência do paciente na UTI deve se limitar ao mínimo necessário para superar a sua situação crítica que determinou a sua admissão. Por quê? Por exemplo, se for paciente idoso, ele começa a apresentar confusão mental, começa a apresentar problemas respiratórios pela falta de mobilização no leito, infecções hospitalares. Então, o mínimo tempo possível é o ideal, né? Então, pode ocorrer complicações durante a permanência do paciente na UTI. Alguns pacientes são transferidos, né? Saem da UTI e são transferidos para outra UTI de outro hospital, de outra cidade, ou são transferidos para outro setor do próprio hospital. E, infelizmente, alguns pacientes, eles vêm a óbito, né? Quando o paciente vem a óbito, se houver um serviço de assistência social, de ser um serviço social no hospital,
a gente comunica o serviço social, eles que vão entrar em contato com a família. Sempre o médico tem que estar presente para fazer a comunicação de óbito. Daí o médico vai fazer no sistema o óbito, a evolução de óbito, e daí a enfermagem, então, arruma o paciente e encaminha para o necrotério. Então, o serviço da UTI deve desenvolver protocolos baseados nos critérios de internação e alta a partir dessa resolução, né? Que mais? Eles devem estar de acordo com as necessidades do paciente, levando em conta as limitações do hospital. Então, nós estamos com um grande problema de leitos de UTI, né? Essa escassez de leitos de UTI está vindo à tona agora com a pandemia do coronavírus e é a maior preocupação do nosso sistema de saúde. Então, segundo a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a AMIB, o número ideal de leitos de UTI para cada grupo de 10.000 pessoas é de 1 a 3 unidades. Então, recomenda-se que o número de leitos de UTI em hospital, de acordo com a AMIB, é de 10 a 25%. Porém, o que a legislação diz é 6%, né? Então, esse número de 6% pode ser e é insuficiente. Eu tenho um dado aqui de 2016, do Conselho Federal de Medicina, que fez um levantamento do número de leitos de UTI e identificou, em 2016, agora deve ter mais, 40.960 leitos. Então, se eu fizer uma média, ficaria bom, né? 1,86 para 10.000 habitantes. Porém, desses 40.000, apenas 50% é do SUS. E nós temos muito mais pessoas necessitando do sistema SUS. Então, nós temos 150 milhões de pessoas, dividindo em 20.173 leitos, dá uma média de menos de um leito para 10.000 habitantes. Isso é pouco. Já a saúde suplementar, que é o sistema privado, ele conta com os outros 50%, mas o número de pessoas que ele atende é bem melhor, é 1/3, 50 milhões. Então, dá uma razão de mais de 4 para 10.000 habitantes. Então, qual que é o nosso desafio, né? Então, há uma má distribuição de leitos públicos e privados, há poucos leitos de UTI, a falta de critérios para triagem para admissão na UTI acaba indo pacientes para UTI que não necessitam de UTI, né? E também é muito comum ir paciente para UTI com baixa perspectiva de cura, de tratamento, né? Então, pacientes estáveis, necessitando apenas de monitorização, poderiam se beneficiar com uma unidade semi-intensiva, né? Então, esse tema agora de UTI está sendo bastante divulgado. Por quê? Né? Porque os pacientes que estão comprometidos com o coronavírus, eles vão ter dificuldade respiratória e eles vão necessitar de ventilação mecânica. E o único ambiente do hospital que tem ventilador e monitorização contínua é a UTI, né? Então, esse é o grande gargalo do nosso sistema de saúde, é conseguir assistir a essa grande demanda de pessoas que vão estar entrando em insuficiência respiratória devido ao coronavírus. Então, é isso, gente. Obrigado da atenção de vocês.